Paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Mais um momento em que meditamos da palavra do Senhor, em que abrimos a Sagrada Escritura e temos certeza que Deus vai falar conosco. E hoje eu quero falar com você sobre o poder do deserto. Isso mesmo, poder do deserto. Você vai me dizer, mas será que existe algum benefício em passar por um período de deserto, de escassez, de problemas? Tenho certeza que essa palavra pode trazer esperança, principalmente para aquele que está passando por um período de deserto, porque você está em busca de uma saída. Queridos, desertos marcam a jornada de qualquer homem ou mulher de Deus. Jesus foi forjado no deserto, caminhou no deserto e ele prosperou no deserto. Adão foi criado no jardim e ele andou no jardim, mas ele caiu no jardim. Então, não importa o ambiente, importa o teu posicionamento em Deus. Muitas vezes o ambiente hostil, difícil do deserto vai refletir a ação de Deus em sua vida. Apenas os corajosos entram no deserto e sabem que Deus tem um propósito claro com eles e vão sair dali muito mais fortalecidos e preparados. O deserto garante ricas bênçãos, mas para gozar dessas bênçãos é preciso aprender a enfrentar o processo. Muitos desistem, não querem. O apóstolo Paulo afirmou em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Veja, se nós olharmos para a história do povo de Israel, nós vemos que Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto. Em Êxodo, no capítulo 13, nós podemos ver que Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. E dessa passagem, meus queridos, nós podemos extrair lições importantes para que nós possamos vencer os nossos desertos com vitórias, com êxito, com sucesso. Em primeiro lugar, cuidado com os atalhos. E nós podemos ler na palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 13, no 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Deus traçou um longo caminho para que o seu povo de Israel o atravessasse. Essa longa jornada até a terra prometida, ela tinha uma razão de ser, um propósito nos planos do Criador. E não adiantava o povo tentar encurtar ou desistir da longa trajetória. Queridos, desertos são feitos para atravessar. Não se pode passar neles ou tentar uma fuga rápida ou mirabolante. A palavra de Deus é o oásis, é a fonte de águas vivas quando estamos no meio de um deserto espiritual. Não importa quão difícil seja a temporada, ela é uma fonte sempre presente, uma fonte de renovação, de força, de coragem. E não depende das circunstâncias externas para a palavra de Deus ser eficaz. Por isso, deixe que a palavra de Cristo habite ricamente em você
porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então, meus amados, quando as condições externas contradizem essa verdade, então você deve determinar a sua condição interior através da palavra de Deus, das promessas de Deus. A palavra nos diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Ponha a palavra da verdade no teu íntimo e continue, caminhe em frente os obstáculos que estão por vir. E isso vai nos permitir viver e falar direto do nosso coração, a câmara secreta que armazena a palavra de Deus. E nós não vamos mais falar das circunstâncias, dos problemas e das aflições. Porque a palavra nos diz no Salmo 119, guarda no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, para não murmurar, para não reclamar, para não xingar. Quando essa fase de deserto vier, você precisa saber quem você é em Deus e os planos que Ele tem com a tua vida. Isso é especialmente importante porque quando o inimigo se aproveita do nosso deserto, nos afogando com as suas mentiras, tentações de nos fazer paralisar, a nossa única arma contra ele é a palavra de Deus. Essa é a nossa sabedoria para o deserto. E Jesus nos deu o exemplo disso em seu próprio deserto, quando ele respondeu a todas as tentações do diabo, citando as Escrituras. Ele buscou no seu arsenal interior, ele pegou exatamente os textos que precisava e disparou essa verdade contra o inimigo. E o inimigo teve que se afastar. A palavra de Deus tem um poder incrível quando nós acreditamos nela. Ela é o nosso recurso mais precioso durante as estações mais secas, de maior escassez. Deus quis que o seu povo enfrentasse o caminho mais longo ao invés do mais curto, porque Deus concederia a entrada definitiva da terra prometida, após se certificar que eles estariam realmente preparados para receber a terra prometida. Uma vez que se a gente receber antes do tempo perfeito de Deus, a gente estraga tudo por despreparo. Então, meus queridos, o Espírito Santo não permitirá que a promessa se transforme em maldição. Por isso, da necessidade da preparação. E o deserto é a escola de profetas. Preparo, capacitação. Aleluia! Entenda bem. Talvez você reclame por enfrentar um deserto emocional. Mas será que você está pronto para viver um relacionamento a dois? Você já desenvolveu a paciência necessária para um relacionamento? Já pensou em acordar todos os dias com uma pessoa que é completamente diferente de você? Você saberia dividir a pessoa com o seu chamado espiritual e definir quais são as prioridades? Você está preparado? Eu conheço pessoas que eram uma bênção em seu chamado, mas foi conhecer alguém e abandonaram tudo. Inclusive, saíram da igreja, esqueceram do ministério, esqueceram tudo que Deus havia feito em suas vidas num piscar de olhos. Outras estavam desempregadas, buscavam e clamavam a Deus, clamando por uma porta de trabalho aberta. E quando a porta se abriu, a primeira coisa que fizeram foi deixar o caminho. Como você acha que Deus poderia continuar abençoando financeiramente pessoas assim? Essas pessoas estão fazendo a sua promessa virar maldição.
porque estão se afastando do abençoador. Existem outras pessoas que basta Deus prosperar, que vão correndo servir a carnalidade. Quantas e quantas pessoas que Deus engrandece e elas caem, exatamente porque não conseguiram aprender no deserto, porque não estavam preparadas. Deserto é um lugar de direção de Deus. Queridos, se nós olharmos aqui para a palavra do Senhor, continuando aqui no capítulo 13, no versículo adiante, no 21 e 22, nós podemos ver o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus direciona. Observe que durante todo o processo no deserto, a coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite guiava o povo, mostrando o caminho a ser seguido. O Senhor é a bússola no deserto. Deus é o norte. Ele mostra a direção. Ele é a nossa direção e nele tenha certeza de que você será sempre conduzido pelo deserto de forma a chegar na terra prometida. Queridos, muitas vezes eu e você não entendemos algumas coisas. Sobretudo que podemos contar com a direção de Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos mais trabalhosos e sombrios que estejamos passando. Ele está nos direcionando. Veja, por exemplo, o que aconteceu com José do Egito. Deus lhe deu um sonho. Ele seria exaltado, estaria acima de todos. Entretanto, seus irmãos com ódio lhe venderam como escravo. Lhe venderam para uma caravana de midianitas que o levou lá para a terra do Egito. Seus irmãos intentaram o mal contra ele, mas veja que aquele deserto só o levou para muito mais perto da bênção que Deus tinha reservado para ele. No Egito, José foi trabalhar na casa de Potifar. Ele prosperou, assumiu uma função de chefia, mas de repente, assim, do nada, mais um deserto lhe acometeu quando a esposa de Potifar levantou um falso testemunho contra ele, resultando na sua prisão. Mas observe a bússola de Deus, o direcionamento de Deus, porque foi lá na cadeia que José conheceu e encontrou a pessoa que ia falar a Faraó sobre José, sobre as qualidades de José. Queridos, uma coisa nós temos que entender: todos os nossos desertos cooperam para o nosso bem, porque Deus está dirigindo as nossas vidas. Ele está no controle. Não foram os irmãos de José que o mandaram para o Egito, na verdade foi o próprio Deus que o conduziu até lá, a fim de que ele assumisse a função de governador do império mais poderoso de todo o seu tempo. No deserto, mesmo que você não veja, Deus estará sempre por perto. A palavra diz aqui: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Nunca. Nos seus momentos de deserto, o Senhor nunca se apartará de você. Tenha essa certeza. Certa vez passei por um grande deserto. Confesso que foi difícil. Pensei que não conseguiria vencê-lo. Na verdade, tirei forças de onde não existia. Na verdade, foi Deus quem a me deu.
e consegui vencê-lo. Mas após enfrentar esse deserto, o Espírito Santo me revelou que durante todos aqueles instantes, ele nunca se apartou de mim. Pelo contrário, aqueles foram os momentos em que Deus mais esteve próximo de mim. Só que naquele momento, eu não percebi, eu não sabia. E depois da vitória, é tão bom ouvir Deus dizendo: amado, eu jamais o deixarei. Eu jamais o deixarei. Lembre-se disso. Nos momentos mais difíceis, são os que eu estarei mais próximo de você, diz o Senhor. E em tudo mesmo, Deus tem o controle. Está tudo no controle das suas mãos. Porque nós podemos ver em Êxodo 14, no verso 4, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó para que perseguisse o seu povo, mas nada fugiu do seu controle. Assim, Deus faz conosco, e você sabe qual é a razão disso? Deus não quer que nós nos acostumemos com o deserto, porque o deserto é só um lugar de passagem, não é um lugar para afirmarmos uma residência definitiva. Então ele coloca o inimigo na nossa cola para nós arrumar estratégias, para nós pensar em algo, para nós depender completamente dele, que ele abrirá o caminho para nós passar. Muitas vezes você pensa que está sendo perseguido no trabalho e que Deus não está nem aí para você. Claro que ele sabe de todas essas coisas, mas ele permite esse desconforto para que você seja levado a estudar mais, a buscar mais informação, para gerar crescimento em sua vida, para fazê-lo procurar uma porta melhor de emprego, onde talvez você ganhará muito mais e terá mais benefícios. Caso não houvesse perseguição, o povo de Israel continuaria como servo de Faraó. Iam se acomodar naquela situação, mesmo que estava difícil. Por isso, Deus gerou tanto desconforto naquela situação que eles estavam, para que eles tivessem vontade de sair daquele lugar. Amados, deserto é lugar de milagres. Deserto é um lugar para marchar e não para ficar paralisado. Não é lugar de murmuração, de reclamação, de mimimi. É um lugar para prosseguir para o alvo, porque Deus está contigo e assim você verá grandes milagres acontecendo nessa jornada. Deus mandou o povo marchar e ele falou para Moisés: está na hora de usar o seu cajado. O que significa cajado? Cajado representa os nossos talentos dados por Deus a cada um de nós. E então é lá no deserto que Deus nos ensina a usar os nossos dons, os talentos e as habilidades escondidas. Queridos, uma coisa precisa ficar bem clara: o milagre é para aquele que vai até o fim no deserto. Em certa ocasião, Deus disse a Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Aleluia! No meio do deserto, Deus fará um caminho de milagres no meio do mar, para que você passe a pé enxuto. A gente percebe o cuidado de Deus
no nosso dia mal, e quando os inimigos são muitos, e quando os diagnósticos médicos são contrários, e quando as vozes ao nosso redor geram desânimo, aflição, mas ainda assim a gente permanece de pé, porque o cuidado do Senhor está ali. Isso é bondade de Deus, isso é cuidado de Deus. E se Deus está contigo, meu irmão, minha irmã, não precisa sentir medo, sair gritando pela rua com um surto psicótico de que não conseguirás. Não, pelo contrário, Deus é contigo. A situação vem na sua vida durante o deserto para que Deus mostre o seu cuidado, para que Deus lhe mostre o seu livramento, para que você, persistindo neste processo, alcance milagres, vitórias e vivencie coisas sobrenaturais com o teu Deus, que de outro modo você não ia poder vivenciar. Você recebe essa palavra de Deus para a sua vida? Então descansa o teu coração. Respira fundo, abre a palavra e deixa o Senhor falar com você, bem de pertinho, face a face, nesse dia, em nome de Jesus. Amém?